A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Só Jesus cura, liberta e salva. Jesus é a verdade que nós devemos divulgar por todo o mundo. Não existe salvação fora de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem as verdades de Deus, que estão libertas dos enganos do mundo. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de João, capítulo 8, versículo 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, o único que consegue libertar e levantar o homem pecador. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te distancie dos enganos do mundo e te aproxime das verdades de Deus, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo, o mundo apregoa as suas verdades, a sua liberdade. Todos falam em liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade sexual e tantas outras liberdades. E as pessoas se sentem felizes com as suas pretensas liberdades, sem saber que, mesmo se sentindo livres, elas são prisioneiras, são escravas e reféns espirituais, porque vivem na mentira e no engano, distantes de Deus, pensando serem detentoras da verdade. E isso já não estaria bem se fossem apenas as pessoas do mundo. Mas dentre o povo de Deus, muitos pronunciam o nome de Jesus, prestam culto a Jesus, mas são cativos do maligno, porque vivem para o Jesus homem, o Jesus carne, esse Jesus que já não existe mais, que já passou, porque morreu, mas ressuscitou.
e ressuscitou não mais como homem, mas como o nosso grande e poderoso Deus, o nosso sumo sacerdote, o nosso Rei dos reis e Senhor dos senhores. E desse modo, esses irmãos cultuam a nada. Essa é a verdade. E esse conhecimento é o primeiro passo para a libertação do povo de Deus do maior engano vivido pela igreja nos dias de hoje. Porque os filhos de Deus estão cultuando ao Jesus errado. O nascimento, a vida e o sacrifício de Jesus foram eventos de suma importância para as nossas vidas. Mas a ressurreição de Jesus excede em relevância a qualquer outro parâmetro que possamos considerar. E a forma de manifestarmos a nossa gratidão ao Senhor pela tremenda obra realizada por Ele é vivendo a verdade, vivendo para o Jesus ressuscitado, o Jesus de hoje, o Jesus Espírito, o nosso Deus vivo e presente. O passado passou, é apenas história. Após a sua ressurreição, Jesus arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu, ao paraíso, e lhe entregou a revelação do novo tratado da graça em substituição à lei de Moisés que ele já havia extinguido. E desse modo, esse novo tratado requer a nossa vida pela fé nele, no Jesus vivo e presente. A nossa vida em espírito, não mais na carne, adorando ao Jesus Espírito e não ao Jesus homem. O Jesus carne figura na Bíblia apenas para o nosso conhecimento da grande prova de amor que ele nos deu. Seguir cultuando ao Jesus homem significa não reconhecer que ele ressuscitou, o que implica numa negação da verdade. O povo de Deus precisa compreender que, sem o conhecimento dessa verdade básica, não há libertação e nem salvação. E é claro, o inimigo não tem o menor interesse em que isso se torne público, para não ter que soltar as suas garras das vidas dos filhos de Deus. Não, mas é uma conjunção adversativa que revela uma oposição de ideias. E como ela é sempre usada para pronunciar uma posição de discordância, deveria ser banida das discussões e debates acerca da palavra de Deus. O nosso lema deveria ser não mais, não mas. Mas parece que o povo de Deus ama essa expressão. Você quer ver? Diga para um irmão que ele precisa estar nos cultos. Ele vai responder imediatamente assim: não, mas acontece que... E aí segue um turbilhão de desculpas. Diga que ele precisa participar na obra de Deus, devolvendo os dízimos que são de Deus. Ele vai dizer: não, mas
ocorre que no meu caso, diga que ele precisa amar e perdoar ao irmão, ele vai te responder: não, mas esse irmão é infalível. As primeiras palavras vão ser sempre não, mas. Enquanto a Bíblia nos ensina a, diante da voz de Deus, responder sempre: Senhor, eis-me aqui. 2 Coríntios 12, 13. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Gênesis 31, 11. E disse-me o anjo de Deus em sonhos: Jacó. E eu disse: eis-me aqui. 1 de Samuel 2, 4. O Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. 2 de Pedro 3, 18. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Verdade ou mentira? De qual lado você fica? Todos respondem que ficam com a verdade. Mas essa é uma resposta mecânica, automática. A verdade é que muitos, a despeito do que dizem, acabam ficando com a mentira, mesmo sabendo que a mentira não provém de Deus. E muitos deles assumem a mentira como sendo a sua verdade. Fazem isso por mera conveniência, mas isso precisa mudar. O ser humano, em geral, não gosta de mudanças. As pessoas se acomodam nas suas zonas de conforto e querem que o mundo termine em pizza. Mas atenção, povo de Deus, o Senhor está cobrando por mudanças da nossa parte. Quando Jesus diz: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus, Ele está nos recomendando mudanças. Ele nos quer buscando a perfeição, mesmo sabendo que não vamos encontrá-la nesta vida. E se você pensa que já é perfeito e não precisa mudar, é justamente contigo que Jesus está falando. Quando na sua segunda epístola, o apóstolo Pedro nos instrui a crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como acabamos de ouvir, ele está nos dizendo que nós precisamos mudar, que temos que nos dedicar mais ao estudo bíblico e temos que mudar para a graça. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
essa frase dita por Jesus aos judeus que criam nele é uma instrução para os crentes, não é para os ímpios e descrentes. Jesus está dizendo que nós precisamos mudar, que ele não está satisfeito com o nosso conhecimento de apenas meia verdade e com essa doutrina de meia boca que se vê por aí. Basta da mulher do fluxo de sangue, de Bartimeu, do milagre da multiplicação, da pesca maravilhosa. Ele espera por mais da nossa parte. Ele nos quer na sua verdade. Assista com atenção esta mensagem até o final e então conclua para você mesmo ou para você mesma se realmente está na verdade e se está em liberdade. Muitos irmãos têm sido enganados, justamente como está escrito. E pode ser que haja necessidade de realizar algumas mudanças estratégicas na forma como você vive hoje e naquilo que você crê, para realmente se libertar e agradar ao Senhor. Jesus condicionou o conhecimento da verdade e a subsequente libertação ao fato de permanecermos na sua palavra. Então, a verdade começa com o conhecimento integral da palavra de Deus. Não podemos atribuir a nós mesmos uma santidade que Deus não reconhece. Quem não se dedica ao conhecimento da verdade já está vivendo em uma prisão, está na desobediência e é refém do pecado. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Nos dias de hoje, a verdade de Deus tem sido menosprezada e minimizada. As pessoas não acreditam na verdade absoluta e agridem aos irmãos em defesa da sua verdade, sem considerar a verdade de Deus. Mas a palavra de Deus não nos conduz a várias verdades. Ela fala de uma única verdade, que é Jesus. Jesus é a única verdade que existe. Mas ele não é apenas a verdade. Ele é o caminho para a salvação e a verdade da vida eterna. Porque ninguém chegará ao Pai se não for por ele. Todos nós, filhos de Deus, sabemos disso, mas nem todos dão a isso a devida importância. Em Deus não existe verdade relativa. Somente a verdade de Deus consegue salvar. Todos queremos a salvação, mas poucos aceitam fazer a vontade de Deus. Todos sabemos que Satanás é o pai da mentira, que ele anda propagando mentiras e enganando o mundo, tentando afastar as pessoas de Deus. Mas ele só não tem poder contra nós
que permanecemos firmes na fé em Jesus. Quem está vulnerável não pode menosprezar o maligno. Ele é astuto e tentou até Jesus. E está agindo dentro da igreja, confundindo as mentes dos irmãos mais fracos na fé e também aqueles irmãos que se acomodaram. Deus não nos quer como presas fáceis do inimigo. Ele deseja que todos busquemos a perfeição e sejamos libertos. Mas não basta que Deus queira. É preciso que cada um de nós queira também. E que tomemos a iniciativa de seguir as orientações que Ele nos deixou, de modo a verdadeiramente sermos livres e perfeitos. João 6, 44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. 1 de Pedro 5, 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos do mundo. Que o ímpio vive no engano, isso não é novidade para nenhum de nós. Quem não conhece a Deus e a palavra de Deus está muito distante da verdade. O ímpio não sabe, mas ele vive acorrentado em uma profunda prisão, sendo usado como servo e marionete do maligno. E a única forma dele se libertar é se agarrar aos pés de Jesus. É se arrepender, se converter e se permitir nascer de novo em uma nova pessoa de Deus. Acabamos de apresentar o trecho da primeira carta de Pedro, em que ele revela que o diabo, o nosso adversário, anda buscando a quem possa tragar. Quem não conhece ao Senhor já foi tragado pelo maligno, porque não tem qualquer defesa e não apresenta resistência. Já que o único que consegue superar e vencer o mal e libertar é Jesus. Quem não tem Jesus pode até pensar que não tem nada, que está sozinho, mas na verdade tem uma péssima companhia, que se ele soubesse a verdade e o que o espera nesse caminho, se converteria rapidamente ao Senhor. O ímpio vive na mentira. Ele rejeita a palavra de Deus, cuja obra ele vê. Tudo ao nosso redor é obra de Deus, inclusive nós próprios. Mas ele aceita de bom grado a palavra dos demônios, que ele não vê e em quem não encontra nenhuma boa obra.
e nem consegue comprovar quem e o que são. Eles vão às sessões de espiritismo para receber orientação dos seus guias, que eles pensam que são espíritos de mortos e não sabem que são demônios enganadores que os estão arrastando para a morte eterna. Mas eles pensam que aqueles pretensos espíritos de mortos serão seus amigos no céu. Lembramos que nesse contexto estão também os irmãos da Igreja Católica, que vivem na devoção dos seus santos, vivem na idolatria, muito distante das verdades de Deus, e não estão no caminho da salvação. Eles nem sabem que existe salvação. Os seus santos são demônios a quem eles seguem em procissão pelas ruas e agradecem por milagres que, na verdade, foram realizados por Deus. O Senhor deixa bem claro que Maria não salva, santos não salvam, o Papa não salva. O único que consegue libertar e salvar é Jesus. Isso é muito sério se considerarmos o contingente de fiéis da Igreja Católica espalhados por todo o mundo. Toda a Igreja Católica está sendo enganada e é prisioneira dos demônios. E quem não se arrepender e se converter, Deus alerta de que eles já estão hoje com quem estarão na eternidade, todos juntos no fogo eterno. Não haverá salvação para eles. Sem o conhecimento da verdade e o viver as verdades de Deus, não há libertação e nem salvação para ninguém. 2 de Crônicas 7:14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Quando Deus fala do seu povo, que se chama pelo seu nome, Ele está falando dos filhos de Deus. 2 de Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Chama a atenção dos irmãos que quando Jesus disse, aquele que não nascer da água e do Espírito, Jesus não está falando de batismo nas águas. Preste atenção.
A Bíblia afirma que existe um único batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Esse nascer da água, referido por Jesus, é uma simbologia, porque água representa vida. Então ele está dizendo que a pessoa que não iniciar uma nova vida em espírito não pode entrar no reino de Deus. Não confundamos, por favor. Atos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Louvado seja o Senhor, que nos dá o refrigério. Se eu fosse você, aplaudiria o Senhor. Glórias a Deus. No trecho inicial que apresentamos do livro de João, capítulo 8, temos Jesus pregando no templo. E nos versículos 31 a 32, Jesus se dirige aos judeus que criam nele e fala a eles. Notem que entre os presentes estavam também os fariseus que não criam e questionavam a Jesus durante todo o tempo. Os fariseus foram uma seita judaica que havia na época de Jesus e que preconizava a ideia de pureza sacerdotal para todos os judeus. Eles ensinavam que além dos mandamentos da lei de Moisés, que estava ativa naquela época, havia também a chamada lei oral, que segundo eles havia sido transmitida por Moisés. E Jesus dizia aos judeus que para serem seus discípulos, eles precisavam permanecer na sua palavra. E dessa forma, eles chegariam ao conhecimento da verdade e seriam libertos. Observem que a libertação referida por Jesus é através do conhecimento da sua palavra. Então, não podemos minimizar a importância da leitura bíblica e do estudo bíblico. João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nos versículos 33 a 34, Jesus foi questionado por uma pessoa do povo, alegando que, sendo descendência de Abraão e nunca havendo servido a ninguém, como poderiam eles estar necessitando de libertação? A resposta de Jesus foi pragmática e suficiente para calar a multidão. Jesus afirmou que quem comete pecado é servo do pecado e, portanto, não está liberto. João 8:33. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado
é servo do pecado. Nos versículos 35 a 36, que encerram o nosso trecho inicial, Jesus complementa a sua resposta explicando que a verdadeira libertação provém dele, do Filho de Deus. Somente Jesus é capaz de nos libertar das garras sujas do maligno. João 8, 35. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas como é a situação dos filhos de Deus? Seriam todos livres e conhecedores da verdade? Não, meus irmãos, e já falamos a esse respeito. Mas existe mais. Existe um problema sério e crônico entre o povo de Deus que decorre da ausência do hábito da leitura bíblica. Quem não se interessa pelo estudo da palavra de Deus não está investindo no conhecimento de Deus e da verdade. E está vivendo como um menino espiritual inconstante, levado por ventos de doutrinas que são estranhas às verdades de Deus, e não está liberto. As pessoas não percebem, mas o inimigo está por trás de tudo o que não é de Deus. Quem não conhece a Deus se agarra facilmente a qualquer engano e o transforma na sua verdade. Muitos irmãos dizem que têm livre arbítrio para escolher entre salvação e perdição. E assim negam a predestinação, a misericórdia, a autoridade e a soberania de Deus. Eles assumem ter um poder maior do que Deus, justamente como fez Satanás e foi expulso do céu. Eles dizem que escolhem se querem viver com Deus para sempre, e Deus tem que aceitar a escolha deles. Meus irmãos, esclarecemos que nós temos liberdade para viver da forma como quisermos. E temos a obrigação de aceitar as consequências. A pessoa pode decidir viver nos caminhos de Deus, como Deus espera, mas não pode decidir a salvação. Isso é um engano que está posto no coração e nas mentes dos filhos de Deus. Quem decide salvação é Deus, não é o homem. Cuidado! A soberba precede a ruína. E livre-arbítrio é uma expressão que não existe na Bíblia. O que não existe na Bíblia, o que não provém de Deus, é obra de Satanás. Isaías 14, 12. Como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitava as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono.
E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O Senhor nos quer como filhos perfeitos, para que possamos ser usados na sua obra de divulgação do Evangelho. Quem não é perfeito não consegue pregar as verdades de Deus. Poucos são os que leem a palavra de Deus. E os que leem, normalmente não passam do livro de Atos dos Apóstolos. A grande maioria se satisfaz com a leitura ocasional e restrita ao Velho Testamento e aos 4 livros que contam a história de Jesus. Razão pela qual poucos são os detentores da revelação do novo tratado da graça, que é a nossa doutrina, a única doutrina existente. A lei de Moisés não salvava, não libertava, e já foi extinta por Jesus. Prestem atenção, meus irmãos, devido à sua fraqueza e inutilidade. Quem vive na lei de Moisés não conhece as verdades de Deus e precisa de libertação, porque vive na desobediência, no pecado, e está debaixo de maldição. Jesus revogou a lei de Moisés que havia sido dada aos judeus, não a nós, que somos gentios. Jesus revogou até mesmo para os judeus. Não tem sentido nós, que cremos em Jesus, ignorarmos o que ele fez, desprezarmos o cristianismo da graça salvadora e insistirmos em viver no judaísmo da lei, imitando aos judeus que não creem em Jesus. Eles não creram, não receberam a Jesus e não creem até o dia de hoje. Notem que foram eles que mataram Jesus. Não matemos a Jesus como eles fizeram. Jesus já está voltando pela segunda vez para buscar os que nele creem, enquanto eles seguem esperando pela primeira vinda do Messias. Efésios 4, 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Mateus 5, 48. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Hebreus 7, 18. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança, pela qual chegamos a Deus. Gálatas 3, 10.
Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Muitos irmãos, desconhecedores da verdade, defendem até o fim a lei como sendo o nosso regime doutrinário nos dias de hoje. Mas eles estão distantes da verdade. Notem, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E toda essa situação que estamos comentando, meus irmãos, de engano, de desconhecimento, se agrava ainda mais quando falamos dos pastores. Pode uma pessoa ensinar o que não conhece? É evidente que não. Mas a maior parte das congregações está negando a graça e a liberdade trazidas a nós por Jesus, porque segue ensinando e exigindo dos fiéis o cumprimento da lei de Moisés, dessa lei revogada por Jesus, impondo aos fiéis da igreja um jugo pesado de proibições e ordenanças, mantendo cativo o povo que é de Deus e não deles. Muitos não conhecem a verdade. Outros são obrigados a negar a verdade para seguir o sistema. Sim, existe um sistema que estabelece o que os pastores têm que pregar. A palavra de Deus nos alerta para o fato de que insistir na lei de Moisés, meus irmãos, é tentar a Deus. O Senhor não quer jugo nem prisão para os seus filhos. Ele nos trouxe liberdade. Muitos pregadores mantêm as ovelhas de Deus como reféns do maligno, porque não conseguem conduzir a ninguém para a libertação, já que nem eles próprios são libertos. Negar as verdades de Deus é uma postura dolosa que também provoca a ira de Deus. Os pastores são postos para apacentar, ensinando a verdade, e não para enganar as ovelhas. Muitos irmãos deixam a congregação e se desviam até de Deus, devido à ausência da verdade e às exigências. Mas Jesus convoca a todos os seus filhos a se afastarem de Moisés, a se afastarem do judaísmo e do jugo da lei, e se aproximarem dele e do cristianismo da sua graça. Porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Essa é mais uma prova do amor do nosso Deus,
Porque é impossível alguém conhecer a verdade da graça de Jesus e não se libertar de todas as prisões da lei, de não se libertar do maligno e do mundo. Atos 15, 10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Jeremias 23, 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Louvado seja o Senhor pela sua graça, pelo seu jugo suave, pelo seu fardo leve. O conhecimento da verdade traz a libertação. O reconhecimento da verdade em ampla escala e o abandono de algumas amarras do pecado e da injustiça, como é o caso das conclusões presumidas, que também são obra do maligno. Nós temos ouvido de vários irmãos comentários de que os pastores estão se queixando de que as ovelhas fugiram da igreja devido à pandemia. Isso é algo muito preocupante, mas é apenas uma parte da verdade. Precisamos localizar o problema onde ele realmente está. Precisamos conhecer a verdade, admitindo a nossa meia-culpa, onde cabível, onde aplicável. A pandemia realmente afastou muitos irmãos da igreja. Em verdade, no início do isolamento, afastou a todos. E depois, alguns decidiram permanecer conectados pela internet. Outros se afastaram do Senhor, o que não deveria ocorrer. Mas existe ainda um outro fato ocorrido simultaneamente com a pandemia que precisa ser considerado. Muitas congregações se envolveram com a política,
coisa que Deus nunca nos ordenou. Houve um pleito eleitoral na fase final da pandemia e muitos pastores engavetaram o seu chamado para pregar a Bíblia, deixaram Jesus numa prateleira e se lançaram como cabos eleitorais, apresentando aos fiéis da igreja os seus candidatos, induzindo ou até mesmo forçando as ovelhas do Senhor a votar nos seus indicados, coisa que não lhes corresponde fazer. Muitos chegaram até a ameaçar os fiéis da igreja com a condenação eterna. Vejam bem, com a condenação eterna, caso não votassem no seu candidato, coisa que não está na Bíblia. E mais uma vez, lembramos, quem decide salvação ou perdição é Deus, não é o homem, não é ninguém mais. Ora, as eleições são um ato cívico, não são um ato religioso. E devem ser cumpridas da forma como se apresentam, totalmente voluntárias e livres de pressões e assédios. Não cabe aos pastores colocar cabresto nas ovelhas de Deus para fazer a vontade deles, simplesmente porque havia um boato de que um determinado candidato iria fechar as igrejas, caso fosse eleito. Esses pastores confiaram mais nos homens do que em Deus. Temeram mais ao homem do que a Deus. E decidiram ameaçar a igreja. Já nos surpreende o fato de pastores terem candidatos. Quem tem a Jesus não pode ter candidato, porque quem tem a Jesus não precisa de mais nada. Se tem que votar, vota, mas não pode ter candidato. Deus não se agradou da atitude dos pastores e deu a vitória ao outro candidato, envergonhando os pastores. E para provar que Deus é soberano, as igrejas não foram proibidas de funcionar e nem vão ser, porque porta que Deus abre, ninguém fecha, e porta que Deus fecha, ninguém abre. É Deus quem está no controle, não são os políticos e nem os pastores. Os pastores já deviam saber disso. Muitas congregações fecharam, sim, porque não estavam pregando a verdade. A política não é a nossa verdade. E por outro lado, vejam bem, muitos fiéis da igreja migraram para outras congregações devido à decepção sofrida e à perda de confiança nos seus pastores. Sim, devido ao desvio de propósito das igrejas. Mas, aparentemente, nem todos aprenderam com a lição. Porque temos visto pastores subindo aos palanques ao lado dos políticos hoje. Temos visto pastores indicando candidatos na propaganda eleitoral, na televisão.
e outros usando o púlpito da casa de Deus para pedir votos para candidatos. Mesmo, meus irmãos, diante do lamaçal que é a política no mundo e, sobretudo, no nosso país, onde vale até socos na cara e cadeirada na disputa pelo poder. E essa postura da Igreja de Jesus vai afastar ainda mais as ovelhas de Deus da congregação. Eu tenho encontrado vários irmãos que deixaram as congregações ou mesmo deixaram a igreja por não aceitarem essa situação. E eles fazem muito bem em deixar essas congregações onde Deus está em segundo ou terceiro plano. Apenas não deixem a Jesus. O povo de Deus vai aos cultos para adorar a Jesus e para conhecer as verdades de Deus. Quem quer conhecer o currículo dos candidatos aos cargos eletivos, assiste ao horário político e nem precisa sair de casa. A confiança perdida demanda muito tempo para ser reconquistada e requer também uma comprovação de mudança. Só a verdade liberta. Jesus nos trouxe a verdade. Ele é a verdade. Honras e glórias sejam dadas para sempre ao nome de Jesus. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça de Jesus. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, buscando a verdade, vivendo a verdade e se libertando definitivamente das garras do maligno.